Taurinos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de junho. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Taurinos, sejam bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. Gostaria de vocês também a verem os outros signos do vosso mapa, se vocês sentirem que está chamando por vocês. Às vezes as leituras se complementam também, ou até mesmo as leituras dos meses anteriores. Por isso vamos lá. O que nós temos aqui para os taurinos no mês de junho? Gratidão, meus irmãos, gratidão. Touro, mês de junho. Energia, rainha de espadas. Energia de touro no mês de junho. Rei de copas. Ui. Calma, gente, tem muita coisa aqui querendo sair. Energia de touro no mês de junho. O hierofante, o papa. Touro no mês de junho. Não. 2 de ouros. Esse 2 de ouros saiu pra todo mundo esse mês. E, por último, um 7 de paus. Com a carta do mago no final do deck. Interessante. A gente tem aqui um arcano maior no centro do seu jogo, um arcano do Papa. Eu vejo aqui algumas questões a serem reajustadas. Algumas questões a serem reajustadas aqui. Um certo conflito, um desequilíbrio. De maneira geral, temos aqui uma energia bastante positiva, só que existe aqui alguma coisa que precisa de um maior equilíbrio. Rainha de espadas me traz aqui uma clareza mental, uma perspicácia. Um rei de copas fala de emoções um pouco contidas. Pode ser que você esteja brigando entre a razão e a emoção aqui, porque o hierofante é a carta que representa aquela pessoa que tem conexão com o espiritual e é o interlocutor para traduzir aquilo que é espiritual para o físico. Por isso, é quase como se você tivesse aqui num papel intermediário de algo, mas você não está tendo total clareza sobre como intermediar isso. Que eu vejo aqui um certo desequilíbrio e uma necessidade de se colocar na defensiva. Agora, por quê? Vamos tentar entender um pouco mais, abrir um pouco mais essa energia. O que está acontecendo aqui com os taurinos no mês de maio? Mês de junho. Mês de maio já não é. Mês de junho. Qual é o acontecimento importante, mensagens ou situações importantes que os taurinos precisam de saber que vão ocorrer aqui no mês de junho? Situações importantes, acontecimentos importantes, mensagens importantes que os taurinos precisam de saber aqui para o mês de junho. Que situação é essa? Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é a rainha de espadas? Ás de paus. O que é o rei de copas? 6 de copas. Ok. O que é o hierofante? Rei de ouros. O que é o 2 de ouros? Cavaleiro de paus. E o que é o 7 de paus? Cavaleiro de copas. Com outro papa no final do deck. Ai, deixa eu colocar isso aqui. Para alguns de vocês existe aqui uma questão burocrática, uma questão relacionada a contratos e leis
E a gente tem aqui o Papa duas vezes e o Rei de Ouros embaixo. Alguma questão na ordem... Então, é por isso que a gente tava falando aqui desses intermediários. É quase como se você tivesse, assim, que lidar com algo superior a você e precisa de saber como. Pode ser você, tipo, lidando com os seus chefes, lidando com a justiça, lidando com alguma questão que está além de você e você tá meio que intermediando isso. Isso é algo que afeta a sua vida, sim, mas eu vejo que não é diretamente. Uma energia que é um tanto confusa. Debaixo da Rainha de Espadas temos aqui um Ás de Paus. E aqui tá me falando sobre uma iniciativa, sobre um insight, sobre uma clareza que alguém ou algo tem perante a uma situação. Pode ser você? Pode. Mas pode ser alguém perto de você aqui que tem uma noção concreta sobre algo, tem uma clareza sobre algo, tem um insight. E isso te afeta porque você é uma pessoa que está aqui no meio de uma situação. Logo em seguida a gente tem aqui um Rei de Copas e um Seis de Copas. O Seis de Copas representa passado, representa saudades. Pode ser que alguém que esteja ainda muito apegado ao passado, alguém do passado que tente se reconectar, ou até mesmo situações passadas que voltam para serem concluídas ou para serem concretizadas, finalizadas. A gente tem aqui dois cavaleiros, o Cavaleiro de Paus e o Cavaleiro de Copas. Você tá entre aqui uma situação, viu? É que eu não vejo você sendo essas energias, eu vejo você inserido como intermediário dessa situação. Pode ser até mesmo que você esteja entre duas pessoas que se davam muito bem e depois deixaram de se dar bem. Uma tá agindo um pouco de má fé e a outra tá se colocando na defensiva. Existe um desequilíbrio aqui nessa interação. A nível material, eu vejo as coisas plenas, vejo as coisas tranquilas. Só que existe aqui um certo conflito que é aparente, que não é de fato real. Pode até ser, por exemplo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo na sua vida e do nada você começa a se sabotar, achando que as coisas estão perfeitas demais. Ou alguém à sua volta começa a duvidar de alguma coisa ou de você, começa a criar aqui um certo desequilíbrio. Mas as coisas estão bem. Não é que esteja assim algo de errado, não tá nada de errado. Só que existe aqui um conflito. E eu não sinto que esse conflito seja seu. É um lugar onde você está inserido. Pode ser numa questão no trabalho,
uma questão dentro do seu trabalho, existem dois colegas de trabalho que estão tendo ali um conflito e você acaba sendo colocado no meio para ver se consegue apaziguar as coisas. Ou até mesmo uma questão familiar. Uns familiares começam aí com uns atritos e você tá ali no meio para tentar remediar a situação. Porque em você, está bem. Sua energia está magnânima. Você tem aqui muita conexão, né, com a sua espiritualidade. Você tem aqui uma ligação com os seus mentores, talvez mais forte do que você imagina. Mas vem aqui esse conflito aqui para você resolver. Claro, pode ser que até mesmo duas pessoas que se aproximam de você com interesses românticos, e você fica entre essas duas pessoas. Uma do passado e uma nova, né? 6 de copas, Ás de paus. E é engraçado porque isso daqui é resultado de algo que você co-criou, viu? Há aqui uma questão que você vai viver que é algo que você co-criou. E eu acho que você sabe, sim. Você sabe que co-criou isso. Talvez você tenha pedido, por exemplo, para alguém voltar para poder te pedir desculpas, que você só ia conseguir se libertar se essa pessoa tentasse pedir o seu perdão ou mostrasse arrependimento. E isso acontece. Só que aí, daí a confusão. Existe aqui uma certa interferência no desenrolar natural das coisas. Existe sim. Existe uma certa interferência entre o desenrolar natural das coisas. E por isso pode ser que você sinta aqui um momento meio assim, o que eu fiz agora? Como é que eu trouxe isso pra minha vida? Enfim, vamos entender um pouco mais o que tá acontecendo aqui na vida do taurino, porque é muito babado forte aqui. Que situação é essa que tá acontecendo na vida do taurino? Peço clareza, meu Deus. Peço clareza, meus irmãos, para entender. O que tá acontecendo aqui na vida do taurino no mês de junho? Que situação é essa que acontece para o taurino no mês de junho? O que é a rainha de espadas com Ás de paus? 7 de espadas. O que é o rei de copas com 6 de copas? 10 de ouros. O que é o papa com rei de ouros? A torre. O que é o 2 de ouros com o cavaleiro de paus? 3 de espadas. O que é o 7 de paus com o cavaleiro de copas? A imperatriz. Boa. Muito bem. Com uma roda da fortuna no final do deck. Roda da fortuna com uma torre assim no final.
Ué, gente. Eu não disse? Tem aqui alguma coisa... Tem aqui uma situação aqui que dá uma reviravolta, viu? Tem com certeza uma situação aqui que dá uma grande reviravolta. Eu não digo pra vocês. Há aqui uma situação conflituosa, meio tensa. Debaixo do Rei de Copas e do 6 de Copas saiu aqui um 10 de ouros. Pode ser que essa pessoa do passado, se for uma pessoa do passado, atenção, que se reconecta para poder pedir desculpas ou tenta se reconectar para realmente se reconectar, nós temos aqui uma boa finalização dessa situação. Uma boa conclusão. As coisas acabam bem. Mas esse 7 de espadas, esse 3 de espadas é referente a uma das energias. Porque eu falei pra você, né, que você tem que estar entre duas situações. A gente pode falar pessoas, a gente pode falar situação, né, trabalho. Pode ser você, por exemplo, tentando desenvolver um projeto e ao mesmo tempo trabalhando para um grupo, e existe aqui um conflito entre as duas partes, porque aquilo que você quer desenvolver, o projeto que você quer desenvolver é aquilo que você tem que realmente se dedicar, o outro está começando já a tirar demasiado da sua energia, te fazendo duvidar da sua capacidade. Mas eu vejo você entre duas situações. Aquilo que não serve mais vai ruir. Aquilo que não vai se sustentar mais vai cair. E você, entre essas duas situações, existe uma situação que é pra você e uma situação que não é. Aquela que não é, ela vai cair. A roda gira, algo muda aqui. Algo muda. Debaixo do 7 de paus e do Cavaleiro de Copas, temos aqui a carta da Imperatriz, falando novamente sobre aquele lugar de amorosidade. Pode ser, se for, por exemplo, duas pessoas que se aproximam de você com intenções românticas, uma delas é uma pessoa que realmente vem para agregar muito na sua vida. Mas tem outra que vem só mesmo para causar dor. Isso assim, saibam ter o discernimento para saber o que é para vocês, que a energia aqui ela tá bem dispersa. A gente tá olhando num nível superior, a energia que tá acontecendo para você no mês de junho existe uma situação na qual você é intermediário. Você está entre duas situações aqui. E a forma como você vai lidar com isso vai desencadear depois os próximos eventos. Uma dessas situações vai ter que acabar. Uma dessas situações vai ter que ruir, porque uma delas não se sustenta com verdade. Uma delas vem só para confundir. Se forem, por exemplo, duas pessoas que têm intenções românticas com você, uma delas é só desejo, outra é mesmo amor. Se for uma situação de trabalho, a gente tem um trabalho que você tá trabalhando para alguém, tem aqui um projeto que você quer desenvolver, mesmo que você não tenha começado, há aqui um projeto que você possa querer começar a desenvolver. Aquilo que é o projeto que você sempre quis desenvolver é aquilo que vai te dar realmente frutos, é aquilo que vai te levar para onde você deseja. E o outro lugar vai se tornar tenso e pesado até você não aguentar mais e sair. Isso é só um exemplo, ok? Só um exemplo.
Que é que eu vejo também que algumas coisas que pareciam seguras deixam de ser seguras. Algumas coisas que pareciam estáveis, que pareciam regulares, deixam de estar. E aí você vai ver o que não é pra você. Por isso é assim, você como intermediário nessa situação, está nas suas mãos saber decidir, olhar os detalhes para poder saber qual direcionamento você deve tomar. Se, entretanto, você continuar sem saber qual é o direcionamento, a própria vida, o próprio universo vai se encarregar de te mostrar. Talvez não do jeito mais bonitinho, não é? Porque o universo gosta de fazer as coisas de uma forma bruta, mas há aqui algo que muda. Essa situação que é um tanto conflituosa precisa de acabar, porque não se sustenta. Pode ser também aqui para algumas pessoas, em algumas situações aqui, um caso de gravidez, uma nova pessoa chegando na família. Que temos aqui uma situação de surpresa, família crescendo, imperatriz, que é fertilidade, 6 de copas representa criança. Pode ser também, e o Ás de paus. Pode ser também aqui uma situação de uma nova criança chegando na família. Mas essa chegada, essa novidade, pode ser boa para uma das partes e não tão boa para outra. Uma das partes pode receber bem e outra parte não receber tão bem. Mas que confuso, viu, gente? Muita agitação aqui. É assim, coisas aqui que eles não querem dizer. Por isso que tá tão confuso. Há surpresas pela frente. Isso você pode ter certeza. Agora, aquilo que você precisa de estar focada neste momento é tentar ser justo e justa para todas as pessoas e todas as situações que você está inserido. Tenta agir da forma mais justa possível, porque para que você não perca o equilíbrio, mesmo diante das situações que parecem adversas. Ok, e qual é que é a mensagem final do Osho? Mensagem final do Osho para os taurinos. Mensagem final do Osho para os taurinos. Ok. Saiu carta do 9 de paus, a exaustão. Carta da roda da fortuna novamente, é da mudança. E o 3 de ouros, a orientação. E no final do deck, um 8 de paus, a viagem. Algo que muda, né, gente? Algo que já não se sustenta mais e muda. E aqui você recebe um direcionamento para alterar o caminho. Tá vendo? Como se você estivesse aqui olhando para trás ainda. Existe aqui uma parte de você olhando para trás e uma parte de você querendo seguir o caminho. E eu vejo você recebendo esse empurrão para sair do lugar onde está, para poder fazer a mudança que precisa de fazer, para tirar da sua vida aquilo que não se sustenta mais. Tanto é que você tem aqui a carta da viagem. Veja você se deslocando. Quando eu digo deslocando, pode não ser fisicamente, viu? Pode ser mesmo internamente, mas você se deslocando para um novo caminho. Essa mudança à espreita. A roda vai girar.
Talvez você não veja isso agora no mês de junho. O mês de junho vai ser ainda o início, porque a gente tá vendo aqui a energia inicial. A gente não começou com a carta da roda da fortuna, da mudança e da torre. Isso só veio mesmo mais pro final. Por quê? Existe aqui todo um contexto de uma situação que você precisa de viver primeiro até que a situação chegue a um ponto culminante. Pode ser a volta de alguém, uma situação do passado, uma pessoa que está próxima a você e que tem atitudes um pouco duvidosas ou que te faz duvidar de você. Esteja atento aos sinais, viu? Esteja atento aos sinais para que você entenda com o que você está lidando aqui. Ok. E qual é a mensagem final do Tarot dos Gatos? Qual é a mensagem final? A gente tem que... uma mensagem final para vocês dos nossos felinos. Conselho final dos felinos para os taurinos. Qual é o conselho final dos taurinos para os felinos? Conselho final. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Conselho final para os taurinos. Caiu um Ás de Copas no final do deck e uma Rainha de Ouros no final. Caiu um Ás de Copas e uma Rainha de Ouros no final do deck. E a gente tem aqui no centro do jogo também um Rei de Ouros. Ai, como me chama? Ás de Copas. Diz o seguinte: depois de uma busca longa e cansativa, o leitor encontra finalmente a taça da salvação a brilhar à sua frente. Uma cascata de felicidade e bem-estar espera por você. Estenda sua pata em direção à água mágica que surge da taça e desfrute da sua frescura e sinta-se regenerando. As suas emoções despertam, seus sentidos são reativados e uma nova vitalidade que parecia tão distante flui finalmente para dentro de você. Pode seguir a sua intuição e seu coração sem medo e deixar que os seus sentimentos positivos e o amor fluam livremente, satisfazendo profundamente o seu espírito. Beba da taça encantada e receba o seu presente precioso. Vai transbordar de alegria. Uma nova oportunidade, né, gente? Uma nova oportunidade aqui. Rainha de Ouros diz o seguinte: a Rainha de Ouros é uma poderosa figura materna com uma energia feminina felina, reforçando ali a ideia de que para alguns é mesmo... E o Ás de Copas novamente com a Rainha de Ouros fala que para alguns é de fato a chegada de uma criança. Não todos, atenção. Como indígena felina de grande expressão. É uma gata emancipada, prática e fiável, especialista em gerir e organizar riquezas com competência. Cuida do seu próprio bem-estar e ao mesmo tempo o da sua colônia. A sua aura benevolente traz boa sorte e abundância e a sua presença garante conforto e tranquilidade. O seu pelo macio envolve-nos e proporciona uma sensação de segurança e proteção. Graças à influência positiva da rainha, irá encontrar o sucesso através de uma iniciativa justa e sensata. Iniciativa justa e sensata. Perfeito. É isso. Há aqui algo que precisa ser justo e sensato. Aquilo que não dá mais na sua vida vai ruir. Para outros é uma novidade, uma mudança, algo. Há uma mudança aqui de direcionamento. Só que até que você entenda de fato o que é, ainda existe aqui um desenrolar das coisas para que você tenha uma maior clareza e maturidade sobre aquilo que está acontecendo. Mas você está sendo orientado, ok? Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. Se vocês ainda não conhecem os nossos cursos, o Método 369, o curso de reprogramação mental, temos também as nossas meditações e as nossas consultorias. Tudo isso aqui no nosso site que está na descrição. E eu espero vocês no próximo mês. Um beijo no coração.